No âmbito do zoroastrismo existem seitas? Quantas elas são? Elas têm ideias diferentes sobre a importância do Avesta? Elas têm crenças em divindades menores que parecem ser contraditórias a uma crença monoteísta? Qual seita teria uma crença estritamente monoteísta em Ahura Mazda? Pois bem, oficialmente não existe nenhuma seita. Mas na prática existem pelo menos 3 seitas, mais propriamente movimentos, que são os restauracionistas, os progressistas ou reformistas e os isolacionistas ou tradicionalistas ortodoxos. Existem ainda 2 grupos ocultistas, mas certamente eles são tão zoroastrianos quanto a santeria é católica. Não vamos falar dos ocultistas, mas sim dos outros 3 grupos mais expressivos. Em geral, dos movimentos mencionados, a aceitação do Avesta é a seguinte. A maioria dos progressistas, além dos Gatas, também aceita alguns dos Yashitis, o livro Vespered, e o Yasna Raptanhait, como vinculativos ao seu movimento. Nenhum crente progressista aceita o livro Vendidade, nem os escritos Pahlavi como vinculativos. Com relação aos isolacionistas, eles são quase exclusivamente parsis indianos, os quais se autodenominam Mazdayasnis tradicionais. Eles afirmam acreditar em todos os chamados 21 Nasks ou livros do Avesta recompilado no período do Império Persa Sassânida. Mas a maioria dos 21 Nasks não existem mais, provavelmente perdidos durante a invasão macedônica da Pérsia. Os sacerdotes sassânidas recompilaram o Avesta, e como eles próprios admitem, eles se elegeram como os árbitros sobre o que incluir e o que não incluir no Avesta recompilado. Na prática, os próprios isolacionistas ditos tradicionalistas não cumprem a maior parte dos regulamentos contidos no livro Vendidade, pois são impraticáveis hoje em dia. O principal interesse deles é evitar conversões à sua religião, para que sua casta, a Parsi, entre muitas castas indianas, não seja poluída pelas almas de não-zoroastrianos que eles consideram inferiores. Por sua vez, os restauracionistas simplesmente retornaram às únicas composições de Zaratustra, os Gatas. Ao fazer isso, eles descobriram muitas coisas. A principal delas é que o novo Avesta ou Avesta posterior contradiz diretamente os ensinamentos de Zaratustra em muitos casos, e viola o espírito com que tais ensinamentos foram dados. Os restauracionistas também não conseguem encontrar rituais elaborados e complicados nos Gatas. Assim, os restauracionistas fazem dos Gatas de Zaratustra a única regra e autoridade para a fé e a prática. O Yasna Raptanhait, e outros fragmentos, também na língua gática, têm valor apenas na medida em que expandem algum ponto gático e não contradizem diretamente o ensinamento de Zaratustra. O livro Vespered é visto como uma descrição dos festivais e práticas de alguns dos primeiros zoroastristas, mas não é de forma alguma impositivo. Os hinos chamados Yashitis e as litanias chamadas Nyayeshis são vistos como amplamente inaceitáveis, assim como os escritos do livro Vendidade e os textos do período Pahlavi. No que se refere ao Horde Avesta ou Pequeno Avesta, trata-se de um livro de preces com orações mecânicas que tradicionalmente são recitadas pelos sacerdotes, mas nem sequer são compreendidas pela maioria deles, muito menos pelos leigos. O Horde Avesta está escrito basicamente nas línguas persa médio ou Pazendi e Guzerati, com uma pitada de palavras em Pahlavi, Novo Avéstico e Antigo Avéstico, muitas vezes com erros ortográficos e pronunciados incorretamente. Apesar de tudo isso, há muitas passagens, muitas vezes isoladas, em quase todos os livros do Novo Avesta e até mesmo dos escritos Pahlavi, que estão em harmonia com os ensinamentos de Zaratustra. Portanto, os restauracionistas valorizam esses escritos de um ponto de vista histórico e antropológico. Assim o termo escrituras zoroastrianas não deve ser entendido com o mesmo sentido que tem nas religiões de base abraâmica. Isso ocorre porque os Gatas de Zaratustra são canções poéticas, semelhantes ao Rig Veda e às runas nórdicas, e assim os Gatas foram cantados, talvez por milênios, antes de serem realmente escritos. Na verdade, um alfabeto especial com 48 letras foi criado especialmente para os Gatas, para que a pronúncia permanecesse registrada ao longo do tempo. Com relação aos Gatas, não se afirma serem a palavra saída diretamente da boca de Deus, tal como ocorre com a Bíblia e o Alcorão. É verdade que Seraosh é considerado como a palavra divina nos Gatas de Zaratustra. Mas Seraosh é mais como um insight ou inspiração descoberta por Zaratustra do que propriamente Deus falando. Também é dito que os Gatas são as palavras de Zaratustra.
É claro que os gatas explicam a mensagem de Ahura Mazda, mas eles não são uma comunicação direta com Deus, como aquela descrita na Bíblia entre Moisés e Deus, nem são santos como se costuma chamá-los. Os gatas são apresentados como justos e não santos, e foram os sacerdotes sassânidas que traduziram erroneamente o termo Asha como santidade, e o mesmo fazem muitos escritores parsis. Na verdade, o conceito de santo e santidade, no sentido abraâmico, não está presente nos gatas de forma alguma. Mas é claro, toda a criação é vista como sagrada, assim como é Deus, mas sagrado nos gatas não significa santo no sentido que os cristãos católicos conhecem, pois santo no âmbito abraâmico tem conotação de pureza radical e separação de qualquer impureza, especialmente no Antigo Testamento. Isto não existe nos gatas, embora esteja presente em sentido extremo, em algumas das últimas literaturas, como ocorre no livro Vendidade. Para terminar, a respeito de qual grupo é monoteísta. A maioria dos progressistas são monoteístas, mas alguns são enoteístas. A maioria dos isolacionistas são enoteístas, mas alguns são monoteístas. E alguns são dualistas no estilo sassânida. Os restauracionistas são quase todos monoteístas. Há também alguns ateus que metaforizam Deus como uma desculpa usada por Zaratustra para explicar a sua doutrina e filosofia. Eles são muito poucos, mas estão por aí e devem ser reconhecidos. Enfim, concluindo, vale explicar que Mazda significa sabedoria ou sábio, e Ahura foi traduzido como Senhor pela maioria dos tradutores. No entanto, o nome Ahura, ou seja, Ahu mais o sufixo, se refere ao ser da mais elevada posição. Embora Senhor seja usado na tradução de Ahura, o termo supremo seria mais adequado. Dito isto, Mazda não é um Deus que domina suas criaturas como um senhor de escravos, mas sim como um amigo de suas criaturas.